modo de vida do Amazônia e das suas atividades, o chamado ethos, são estímulos para diversas pesquisas, pensando em analisar a integração, diferenciação social, bem como as relações de poder. Um doutor que está aqui conosco, chamado Glauco Campos, foi bem audacioso e escreveu um livro sobre o assunto. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Amazônia. Obrigado pela oportunidade em estar divulgando essa obra que, sem dúvida nenhuma, trata das questões da região. Agora eu lhe pergunto, foi de uma tese de doutorado que surgiu a ideia de transformá-lo em uma obra. Agora eu lhe pergunto, foi difícil compilar tudo em uma obra que é para ser comercializada, para tornar público todo o seu estudo? Bem, difícil pode ter nessa concepção, mas a vontade em realizar o trabalho. Isso trata de uma experiência de vida, eu ter já morado no interior e transformar essa experiência de vida primeiro em conhecimento científico, que passou numa dissertação de mestrado, posteriormente uma tese de doutorado e depois de quase 8 anos ele sai em formato de livro. Agora eu lhe pergunto, diversos temas foram abordados. Isso. Tem como você enumerar alguns para o nosso telespectador que está interessado nessa temática? Bem, o modo de vida que nós colocamos aqui das populações amazônicas, é a caça, extrativismo animal, que seria caça e pesca, o extrativismo vegetal, a extração da madeira, da palha, assim por diante, a criação do boi, e o cultivo da mandioca. E eu dou ênfase principalmente à prática do ajuri, mutirão, puxirum. Agora eu lhe pergunto, falar sobre sociedade, sobre comportamentos, atividades diferentes, gera um certo conflito dentro de nós mesmos, Porque nós fazemos parte da sociedade. Como o senhor fez para não ter aquela crítica já formulada e de poder escrever com uma neutralidade, que é uma meta para todos que trabalham com a sociologia, porém é muito difícil tê-la? Isso mesmo, é uma recomendação. Então, é preciso dar ênfase que essa obra, primeiro, desculpa não ter falado, mas ela teve um patrocínio da FAPEAM, que colaborou sensivelmente o governo para isso aí. Mas eu uso, me aproprio de uma teoria sociológica chamada processo civilizador, de um sociólogo alemão chamado Norbert Elias. E dentro das orientações que o autor vai falando, ele fala para que todo pesquisador é ele mesmo membro da sociedade, que você falou, E como então o pesquisador vai pesquisar ele mesmo ou a sua sociedade, a sua cultura? É justamente se distanciando. É ele fazer parte dessa sociedade e é ele se distanciar e ver o objeto de longe. Ao observar o objeto, ele registra, vai fazer as reflexões para poder então escrever. Agora, quais foram os desafios no ato da escrita do livro? Desafios teóricos. Teóricos? Primeiro, reconhecer assim, as limitações da minha área de formação, que é educação física, vamos dizer. Ao reconhecer isso, foi um passo em buscar muitos outros autores para registrar o objeto, que foi o cerne da questão do estudo. Okay? Agora eu lhe questiono, durante a obra o senhor fala sobre turismo, futebol, sobre hábitos sociais, o senhor se apropria da sociologia do lazer. Qual a sua análise sobre estes dois segmentos na obra? Bem, tanto o lazer quanto o trabalho são esferas da mesma sociedade. Há um juízo de valor em considerar o lazer como um nível inferior. Mas eu, através das comunidades pesquisadas, eu me aproprio,
Quer dizer, eu vou à comunidade e vejo que as pessoas jogam futebol. A partir daí, eu observo que, para que então esse futebol? Ele se apropriou, né, do tempo livre para jogar futebol. Eu faço então um panorama na região, no Amazonas, e vejo que todas as cidades, as 62 cidades, né, os 62 municípios, né, o marketing está em cima do lazer e não em cima do trabalho. Todos os 62 municípios do Amazonas têm só uma ou duas festas por ano para atrair turistas. Né? Então, o lazer, nesse momento de crise, eu penso que assim, uma alternativa para as comunidades amazônicas. Porque é o ribeirinho, é o amazônida, que conhece o rio e ele pode mostrar isso ao turista. É ele que conhece a sapupema, né, que o curupira bate para espantar o madeireiro. Então, é o homem, né, conhecedor dessa realidade, que pode, então, usufruir desse conhecimento e transformá-lo, né, em uma forma rentável, né, para as comunidades. Você visitando essas comunidades, eu queria que você falasse quais foram as suas principais comunidades, para poder fazer essa análise social. E dentro do seu livro, você fala sobre as relações de compadrio, de amizade, que fortalecem esse apego afetivo pelo Amazonas. Não é bem pelo Amazonas. O que eu registro, né, e se o leitor não tiver cuidado, ele pode estigmatizar a área de investigação. Né? Então, o apego afetivo, né, não está só na comunidade rural. Eu vou dizer assim, eu conheço você, né? Eu sou de fora, não conheço ninguém, mas passo a conhecer você, que é da comunidade. Com o tempo, né, você permite eu conversar com outras pessoas. As portas se abrem. Então, eu posso, de repente, pescar no lago da comunidade. Então, eu entro na comunidade, né, por intermédio de você. Né, abrem-se as portas. Mas isso acontece só lá? Não. Né, é só observar para o Brasil, um momento, né, que está sendo mostrado o nível de corrupção, que você vai ver, né, que o apego afetivo, o laço de compadrio, sustenta determinadas redes. Então, se o leitor não der atenção à estrutura social, o campo, né, social, que estrutura a personalidade, né, ele pode estigmatizar, no caso, a área que eu pesquisei. E não é verdade. Né? Por exemplo, o caçador, ele caça para comer na comunidade. Mas no momento que abrem-se alternativas, ele pode usar então a caça para comercializar, aí passa a ser ilegal. Mas por quê? Porque existe uma rede invisível, que eu chamo, né, que sustenta vamos dizer, essa caçada. Então, a pesca do quelônio é proibido, né, mas de repente você vai ver, né, numa determinada comunidade que eu fui, já fora dessa, o pescador chegou com 300 de arapuca na canoa. Em uma manhã ele conseguiu comercializar. Né? Quem é então o agente? Então, essas são as figurações, são as relações de interdependência que sustentam determinadas práticas, né, no Amazonas, não só aqui. Para não estigmatizar a área de pesquisa, né, que são reais, eu denominei nessa discussão, né, nessa discussão acirrada sobre o meio ambiente, 3 nomes fictícios, que é a Bicó, Cuiamucu e Canela Fina. Bicó se refere a anta, Cuiamucu, filho de Tracajá, e Canela Fina ao veado mateiro. Ou seja, figurações para que as pessoas também pudessem entender. Nomes fictícios das comunidades, né, para que não venha a estigmatizar os moradores, né, a área pesquisada e assim por diante. Eu entendo. Agora, a pessoa que está nos assistindo de outros estados, até mesmo aqui do Amazonas, ficou interessada por ver toda essa rede social que o livro, a obra apresenta, onde ela pode adquirir,
como é possível entrar em contato com você, até mesmo quem tem interesse de fazer uma pesquisa sobre o tema? Então, eu penso que a editora Valei deve estar colocando nas livrarias, né? Outra alternativa seria fazer o contato comigo, que eu tenho alguns exemplares. Qual é o seu telefone de contato para que o nosso telespectador possa anotar? Nós temos, já já nós vamos divulgar aí no rodapé para que você possa ter o telefone do escritor e assim tirar suas dúvidas também. Então, é o 92, né, da região, e o 99138-4210. Pode repetir? 99138-4210. Olha, uma ótima oportunidade de você conversar com o Glauco, tirar todas as suas dúvidas, porque se a gente fosse conversar, a gente ia entrar na sociologia, explorar cada vez mais. Isso você pode fazer assim que enviar um e-mail, conversar com ele por telefone. Vamos falar muito mais sobre a Amazônia, conhecermos muito mais. Eu acho que falta um pouco de divulgação e é o nosso papel aqui enquanto canal, que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônia. Muito obrigado, Glauco. Sucesso. Obrigado também. Espero que tenha uma boa receptividade à obra, né? Nós vamos passar para um outro apresentador nosso, Abraham Baz, para que ele também possa conhecer a sua obra e, claro, explorar cada vez mais a nossa Amazônia nos mais diversos aspectos. Muito obrigada. Obrigado também pela oportunidade. Tá certo.